Eu estava lembrando aqui de uma história que eu ouvi, eu acho que em sala de aula, eu acredito que eu acho que foi numa escola dominical, o professor trouxe como uma ilustração para a gente pensar um pouco sobre o assunto. Nessa historinha, ele contava sobre um sábio que passava, ele estava migrando de um lugar para o outro, junto com um aluno ali, com um aprendiz. E esse sábio, quando passava ali nos vilarejos, chegou numa casa, ele passou por dentro de uma propriedade, aonde tinha uma família, e ali umas crianças, né, o esposo, a esposa, e era uma miséria muito grande. Era um casebre, uma casa já praticamente em ruínas, umas crianças mal vestidas, magrinhas, mal nutridas, uma miséria, um povo muito pobrezinho. E aí aquele sábio, ele parou naquela propriedade e para tomar um copo d'água ali, para abastecer a sua garrafa de água, seu reservatório de água, para eles seguirem viagem. E ali, quando aquele sábio conversava com a família, seu aprendiz ali, o seu aluno atento para ouvir os ensinamentos do sábio, do seu mestre, esse sábio, ele começa a falar com aquela família e ele pergunta para a família: olha, do que vocês vivem, o que vocês produzem aqui nessa propriedade, como que é a vida aqui? E aí a família, não muito feliz, começa a comentar das dificuldades da vida. E aí eles falam que é tudo muito difícil, que eles não têm quase recursos e passam muita necessidade. E aquela família fala que a única coisa que eles têm é uma vaquinha. E dessa vaquinha eles tiram o leite, eles consomem aquele leite, e o que sobra daquele leite eles produzem alguns queijos ou manteiga para vender para os vizinhos do vilarejo. Então eles vivem dessa vaquinha, segundo a história conta. E aí tudo bem, terminou aquela conversa, tal, o sábio se despede com o seu aluno, com o seu aprendiz e segue viagem. Quando eles chegam a um determinado lugar, mais para frente um pouco, na propriedade, eles conhecem a vaquinha, eles veem que a vaquinha tá lá, a vaquinha daquela família tá no pasto, tá ali comendo um capim ali e tal, mas estava perto de um penhasco. Então aquele sábio fala pro aluno: olha, empurra ela penhasco abaixo. E aí o aluno, assim, relutante, né, porque não estava entendendo aquilo, ele fala: pô, como assim, meu? O único recurso que a família tem, que maldade é essa? Então ele vai e obedece o seu mestre ali, vai e empurra a vaquinha penhasco abaixo, e a vaquinha já era, não tem mais a vaquinha família. E eles seguem viagem, vão embora, tal. Passa alguns anos, agora aquele menino, aquele aluno, ele já era um mestre, já era um sábio, estava mais velho um pouco, andou com um sábio que o ensinou muitas coisas. Então ele passa pelo aquele mesmo lugar numa viagem. Só que quando ele passa pelo mesmo lugar, ele tem uma dificuldade de identificar aquela casa daquela família. Ele começa a procurar, até que ele percebe que aquela casa agora era uma casa nova, uma casa pintada, reformada, tinha uma varanda bonita, tinha uma lavoura naquela propriedade, alguns mantimentos ali plantados, como frutas, como cereais, tinha uma plantação de milho, cana, e aí outros alimentos, né? Feijão. E aí aquele que na ocasião, na primeira vez que passa naquela propriedade, era aluno, agora como mestre, ele para naquela propriedade e bate palma ali e tal, também para tomar uma água, para refrescar um pouco. E aquela família que o atende, ele percebe que é a mesma família, só que já não era mais uma família de miseráveis, eram umas moças, uns rapazes que os filhos haviam crescido, tinha também a mulher ainda viva, o pai, e eles bem
um pouco melhor vestidos, uma casa bem arrumada, bem estruturada, uma família numa situação muito mais saudável. Então ele pergunta, poxa, eu tive aqui alguns anos atrás e a situação era bem diferente, como que vocês estão vivendo hoje? Olha, aí a família começa a falar, no passado a nossa situação era bem difícil, a gente passava muita necessidade, muita miséria, o que a gente tinha para viver era uma vaquinha que nos dava o leite, a gente fazia o queijo. Porém, essa vaquinha veio a morrer. Nós perdemos a vaquinha. Ela caiu num penhasco. A partir daí, nós tivemos que encontrar um outro caminho para a gente sobreviver. Então, eu comecei a plantar e aí eu descobri que eu tinha talento também para a lavoura. Trouxe um filho melhor que eu. Ele tem o dom mesmo de plantar. Ele põe a mão, tudo que ele planta nasce. Minha mulher percebeu que ela tinha um dom, uma habilidade para costura. Então ela começou a fazer algumas roupas aí, atender os vizinhos, vender roupas e algumas costuras que ela começou para ajudar na renda. Minha outra filha também, ela percebeu que tinha um talento para culinária. Então a gente traz aqui os produtos da lavoura, ela vai e faz aí uns bolos, uns pães e a gente também vende. E resumindo, nossa vida melhorou muito, porque hoje nós temos outras rendas, nós temos outros recursos e temos outras vaquinhas que também produzem o leite para nós. E aí a história se resume da seguinte forma: eu lembro que em sala de aula o professor fecha essa historinha dizendo que nós temos que matar a nossa vaquinha, porque a nossa vaquinha parece que é bom, mas não é péssimo para nós. E hoje de manhã eu lembrei dessa história porque eu estava vendo uma notícia no noticiário pela manhã, onde o ministro da Fazenda, aliás, aparece falando até de uma maneira, parece que ele estava um pouco meio que falando de uma maneira meio que tirando uma com a nossa cara, a linguagem é essa. Ele estava meio que falando de uma maneira sarcástica. Eu vi isso na fisionomia, na fala dele. Talvez eu tenha interpretado errado, mas ele falando, não, mas vai ser taxado o cachorrinho, a mulher que tiver grávida, o filho dela já vai ser taxado, ela tá grávida, vai pagar imposto é bom, é tal. E ele começou a falar que esse ano de 2025 vai ser um ano de muita fiscalização, vai ser um ano terrível. Sem contar os números que fechou esse ano aí, os números não mentem, né? Todos os canais, né? Exceto o próprio governo, né? Mas todos os canais, todos os medidores mostram que está terrível a situação do país, no sentido de finanças, né? No sentido da economia. E aí o que acontece? Eu lembrei disso e eu pensei, puxa vida, nós vínhamos num governo antes, não perfeito, não era perfeito, mas nós vimos um governo que estava derrubando alguns impostos, algumas taxas que nós pagamos aí, por exemplo, DPVAT, alguns seguros aí, algumas coisas que nós pagávamos. Esse governo eliminou essas cobranças, algumas coisas o governo vinha mudando e nós estávamos com números muito bons. O Brasil estava ali entre os países que mais crescia, que tinha os números melhores na economia nos últimos anos, embora todas as crises, todos os problemas, a Covid, guerras, tudo que aconteceu, o país ainda estava muito bem, tinha dinheiro em caixa, um superávit. Eu tenho 52 anos, vou fazer 53 agora. Primeira vez que eu escuto no governo falar de superávit. Todas as empresas estatais dando lucro, até o Correio, dando lucro.
Caixa Econômica deu lucros absurdos, lucros que somados aí 5, 6 mandatos aí de presidente, somados todos não deu o lucro que a Caixa Econômica tinha dado num ano apenas. Eram uns números assim impressionantes. E números reais, porque nesse caso, esse governo anterior era muito mais fiscalizado, muito mais perseguido pela mídia e pelos órgãos do que esse governo atual. Então era um governo que, se soltasse o número errado, fatalmente a mídia e os outros órgãos de medição ia confrontá-lo, refutá-lo e falar: o presidente está mentindo, o número real é esse. Então, e como eles não podiam refutar, eu vi a própria Rede Globo, ela noticiando o superávit, noticiando números positivos, porque eles não podiam refutar números que são medidos e são acompanhados e são fiscalizados. Bom, resumindo, nós vínhamos nesse governo num momento difícil de crise, de doenças, de enfermidade, mas algumas pessoas não gostavam do presidente porque ele era bocudo, porque ele era ignorantão, porque ele falava palavrão, porque... E aí, etc, não gostavam do presidente, não ia com a cara dele, né? Porque, sei lá, não iam com a cara do presidente. Então, fizeram de tudo, se juntaram aí os amantes do governo atual, e aí os órgãos que tinham problemas com esse presidente anterior uniram forças para derrubá-lo. Derrubaram, acabou, conseguiram. E aí, resumindo, segue agora um novo governo, esse governo nós estamos vivendo, nós estamos vendo aí a catástrofe que está sendo isso. E eu lembrei que quando a desculpa que o pessoal da esquerda tinha para apoiar esse presidente, falar: como é que vocês podem apoiar esse presidente desse histórico? Não, é porque na época ele deu Bolsa Família, na época ele deu ProUni, na época ele por causa das vaquinhas. Foi por causa das vaquinhas que eles apoiaram esse presidente. Naquela época tinha comida na mesa, naquela época tinha... Ou seja, o governo doutrinava as pessoas com o leite e com o queijo da vaquinha. E agora nós estamos vendo essas pessoas, eu gostaria até que elas fossem honestas, essas pessoas sendo fiscalizadas, tendo que pagar imposto do cachorrinho, do bebezinho na barriga, tendo que agora com o Pix e cartão de crédito vai ser de 6 em 6 meses fiscalizado para pegar um imposto. E eles diziam que a cobrança, a taxa era para os mais ricos. Os mais ricos simplesmente vão embora do país, passam a investir na Argentina, por exemplo, que está voando depois que derrubou o governo de esquerda. Então eles passam a investir em outros países e ficam os pobres aqui, dependendo do leite, do queijinho da vaquinha.